Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu amigo, irmão em Cristo, Miguel Reinan. Neste sábado estarei trazendo um pequeno estudo acerca dos falsos mestres, ou seja, dos lobos vestidos de pele de cordeiro. Vamos para a Bíblia. Tito, primeiro, versículo de número 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventre preguiçosos. Versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Palavra do Senhor neste sábado nos leva a uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo para o seu filho na fé e companheiro de missões, Tito. Segundo a Bíblia, Tito acompanhou o apóstolo Paulo em muitas missões. Tito estava com Paulo e Barnabé na Antioquia e os acompanhou num concílio de Jerusalém. Segundo a tradição judaica, embora a Bíblia não confirme, ele está na lista dos 70 discípulos de Cristo. Este relato não se encontra na Bíblia, apenas nos contextos histórico, cultural da época. Tito também é mencionado na carta de Paulo
a Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Paulo, nesta carta, expressa o seu carinho e admiração por Tito. Tito 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Com certeza, Tito era o pastor da igreja de Creta. Paulo está ali orientando como selecionar os seus presbíteros, os requisitos que um bispo tem que preencher. Segundo a Bíblia, pessoas divorciadas não podem ser bispo. Tito 1, versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Este versículo deixa claro que a mulher de apóstolo não pode se titular bispo, como algumas se titula. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. O bispo tem que ser hospitaleiro e conhecedor da palavra, para ensinar e aplicar a sã doutrina de Cristo. Também para rebater os contradizentes e os falsos mestres que queria implantar a circuncisão na nova aliança. Ou seja, para repreender os falsos profetas, os lobos com peles de cordeiro, o qual Jesus Cristo já tinha alertado aos seus discípulos. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Só tem uma coisa que tem o poder de revelar os lobos no meio das ovelhas, é a palavra de Deus. Atos 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, se enfurecia, e os seus se enfurecia em seus corações, e rangia os dentes contra ele. Os lobos vestidos de pele de cordeiro
não resiste à luz do verdadeiro Evangelho de Cristo, pois a palavra de Deus revela tudo o que está em oculto. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. O apóstolo Paulo sempre se preocupou com os falsos mestres, pois eles são gananciosos e adoram mudar os ensinamentos de Cristo, implantando terrorismo religiosos na igreja, enganando os mais simples. Atos 20, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Todavia o maior está conosco, o Espírito Santo da verdade e da justiça. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Não devemos temer algumas raposas velhas, que faz de tudo para impedir o crescimento do verdadeiro Evangelho de Cristo. Lembra que os doutores da lei e os fariseus sempre lucraram com a religião. 1 Timóteo 6, versículo 5. Perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Muitos líderes religiosos deixaram de servir a Deus e começaram a servir a Mamon. Muitos deixaram o primeiro amor e se transformaram em empresários da fé. Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com as suas palavras lisonjas, engana os corações dos simples. Aqueles pastores da teologia da prosperidade, eles só pregam e profetizam bens materiais, porque os falsos profetas geralmente eles só falam o que as pessoas querem ouvir. Versículo 13. Estes testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os
severamente, para que sejam sãos na fé. Nós, como servos do Deus vivo, temos que repreender estes mercenários e abrir os olhos dos mais simples. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 Timóteo 5, versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Muitos têm medo de repreender pessoas que têm cargo de liderança na igreja. Todavia, a Bíblia nos ensina diferente. Amém? Versículo 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não devemos dar ouvido à história e nem doutrina de homens. Muitos implantam suas doutrinas de homens na igreja com o pretexto que foi o Espírito Santo que revelou, anulando os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo 4. Nem se dê as fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzes questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Temos que vigiar com estes crentes velhos, que vê pecado em tudo, pois muitos deles ainda nem foram libertos. Pois o que nos liberta é a palavra. Pessoas que não gostam da palavra de Deus não tem como ser liberto. No YouTube é cheio de pessoas que se dizem da sã doutrina, quando na verdade eles estão guardando preceitos humanos e norma do ministério que eles se converteram. Provérbio 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Muitos crentes velhos que se titula da sã doutrina conseguem ver pecado em todo mundo, menos os seus. Versículo 16. Confessa que conhece a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitos se vestem como crente, fala como crente, até andam como crente,
ainda nunca se converteram. Muitos estão indo de passos largos para o inferno e não se dão conta disto. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que foi instruído por homem. Amém? Lembra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos orientou a ensinar somente o que Ele nos ensinou. Amém? O que passar da Bíblia Sagrada ignora, pois é de procedência maligna. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel